23, do verso 2, título para a nossa palavra hoje será Quando Passardes pelas Águas. O texto de hoje diz o seguinte: Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passardes pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. A nossa vida, ela é cheia de dificuldades, de problemas, adversidades, e em alguns momentos parece que estamos atravessando águas profundas. Em outros momentos, sentimos que as ondas, elas são fortes demais e que o barco da nossa vida está prestes a virar. Há momentos em que enfrentamos situações que parecem como fogo, que aquecem a nossa alma, nos cansam e nos fazem perguntar até quando vamos conseguir suportar. Mas existe algo que precisamos entender e que é o que essa palavra, esse texto nos ensina. Deus nunca nos prometeu que não passaríamos pelas águas. Ele prometeu que estaria conosco quando passássemos pelas águas. Ele não disse que não haveria rios. Ele disse que os rios não iriam nos submergir. Ele não disse que não passaríamos pelo fogo. Ele disse que o fogo não nos queimaria. E essa é a sua promessa embutida no texto dessa noite. Podemos destacar, então, 5 pontos muito importantes desse texto. O primeiro deles: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. O Senhor, então, começa a dizer, através do profeta Isaías, que quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Observe que Deus, ele não disse se passares pelas águas, mas quando. E isso significa que as diversidades estão aí para acompanhar-nos na caminhada. O cristão não está livre de problemas. Ter fé não significa viver uma vida sem tempestades. A diferença está em quem está conosco dentro da tempestade. Esse é o grande ponto de diferença. Não é o momento, mas com quem a gente está nos momentos de tempestade. Em Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 23, lá narra aquele momento em que os discípulos, os apóstolos, estão num barco, numa situação de chuva, tempestade. Eles se encontram naquela situação e vem Jesus vindo por sobre as águas. Os discípulos estavam no barco quando a tempestade começou. As ondas agitavam o mar, o vento era contrário, tudo era adversidade. E no meio daquela situação eles viram Jesus caminhando por sobre as águas. Então Pedro disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo e caminhe por sobre as águas. Jesus disse o quê? Venha. E Pedro caminhou e saiu do barco por sobre as águas. Enquanto Pedro teve seus olhos em Jesus, ele caminhou por sobre as águas. Mas no momento em que ele deu o olhar para o vento, ele percebeu a tempestade, ele percebeu as ondas que estavam debaixo. No momento em que ele deixou de olhar para Jesus, ele começou a afundar. Quantas vezes fazemos a mesma coisa? Estamos olhando o Senhor, Jesus, o autor e consumador do nosso século, e olhando para ele, mas aí olhamos para a tempestade, olhamos para as ondas, raios e tanta coisa acontecendo em volta, e perdemos a concentração e começamos a olhar as contas, começamos a olhar para enfermidades, começamos a olhar para o que falta dentro de casa, começamos a olhar para tudo o que a gente não deve olhar, mas a gente esquece
de olhar para o Senhor e dar voz ao que nossos olhos humanos estão enxergando. E pouco a pouco aquilo vai tomando a nossa atenção. Pedro começou a afundar, mas ele começou a afundar não foi porque ele não tinha fé, não foi porque ele não acreditava em Jesus, foi porque ele parou de olhar para Jesus. Ele parou de dar atenção para quem ele realmente tinha que dar atenção. E o texto diz que Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e levantou ele, e ele voltou em mendigo. O segundo ponto que a gente vê nessa palavra, nesse pequeno trecho, é que as águas elas não vão nos submergir. Isaías continua dizendo, quando pelos rios, eles não submergirão. Ou seja, quando a gente passar pelos rios, a gente não vai submergir, a gente não vai se afogar. A promessa não é de uma vida sem águas profundas. A promessa é que a gente não vai para o fundo. Talvez hoje estejamos enfrentando, atravessando um rio profundo. Talvez as águas estão agitadas, talvez a gente esteja cansado da luta e de lutar contra a correnteza. Mas Deus está dizendo, você vai passar por isso, mas isso não vai passar por cima de você. Você vai passar por essa situação, mas essa situação não vai passar por cima de você. As dificuldades, elas podem chegar, as ondas vão bater, o barco vai balançar. E em alguns momentos o barco pode até virar. Mas existe uma diferença entre passar pelas águas e ser vencido por elas. Por quê? Porque o Senhor está conosco. E se Deus está conosco, aquilo que parece grande demais para nós, não é grande demais para Ele. Não precisamos viver dominados pelo medo. Não precisamos viver dominados pelas circunstâncias. O que nós precisamos é aprender a confiar nele. E tão somente confiar nele. O terceiro ponto que a gente aprende nesse texto, esse curto texto é: quando passarmos pelo fogo, ele não te queimará. As águas representam aquilo que tenta nos afogar, mas o fogo representa tudo aquilo que tenta ou que pode nos consumir. Existem problemas que não parecem águas, parecem fogo. São situações que nos pressionam, são situações que nos gastam, que nos fazem perder o sono, que nos fazem sentir o calor da adversidade. Mas o Senhor, mais uma vez, nos diz: quando você passar pelo fogo, você não vai se queimar. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. E isso não significa que não sentiremos o calor. A adversidade, ela vai doer. A adversidade dói. Às vezes nós vamos chorar. Muitas vezes vamos nos sentir cansados. Às vezes vamos perguntar a Deus por que estamos passando por determinada situação. E a fé ela não significa fingir que não sentimos nada. Pelo contrário, a fé significa que acreditamos em um Deus que, mesmo quando sentimos tudo errado, e tudo está dando errado, e tudo vai acabar errado, ainda assim, Ele está ali nos amparando. O fogo pode estar ao nosso redor, mas o fogo não terá poder para destruir aquilo que Deus decidiu nos preservar, ou seja, a mim e a você. E o quarto ponto é que nós precisamos olhar para a tempestade. Talvez um dos maiores problemas da nossa caminhada seja aquilo para o qual nós estamos olhando. Precisamos parar de olhar para as tempestades. Pedro, ainda no texto de Mateus, ele não começou a afundar porque o Senhor parou de sustentá-lo.
Jesus não abandonou Pedro, pelo contrário, Jesus falou com Pedro: venha. E aqui existe uma lição muito importante para nós. Aquilo que recebe a nossa atenção domina o nosso coração. Se passarmos o dia inteiro olhando fixamente para o nosso problema, o problema vai parecer cada vez maior. Se passarmos o dia inteiro alimentando o medo vai parecer cada vez maior, o medo vai crescer. Se passarmos o dia inteiro pensando naquilo que pode dar errado, começamos a viver como se já tivesse dado errado. Quando colocamos os nossos olhos em Deus, lembramos de quem está no controle. A tempestade pode continuar, a gente pode continuar vendo raios e trovões. O vento pode continuar soprando, principalmente ao contrário. As ondas podem parecer que vão derrubar o nosso barco. Mas se o nosso coração estiver focado em nós sabemos quem é que realmente está conosco. Isso é importante, é saber quem está conosco. E por último, 5 pontos, é que a promessa do Senhor para nós não é ausência no vale. Salmo 23 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Davi não disse que nunca passaria pelo vale. Ele disse que ainda que estivesse passando pelo vale da sombra da morte, ele não precisava ter medo. Por quê? Porque ele está conosco. Porque Deus nos acompanha. Porque Deus está dia a dia conosco. Essa é a essência da promessa do texto de Isaías. Não é a promessa de que nunca teríamos problema. Não é a promessa de que viveríamos um modelo de vida totalmente protegidos da adversidade. É a promessa de que, apesar de qualquer uma delas, você poderia passar pelas águas, atravessar os rios, entrar no fogo, caminhar por entre o vale, mas que o Senhor estaria com cada um de nós. Então, para concluir, precisamos crer nas promessas de Deus. Confiar nele mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Talvez hoje a gente esteja diante das águas e pensando, eu não vou conseguir atravessar. Ou diante do fogo e achando que ele vai nos consumir. Mas Deus declara nessa noite, eu estarei contigo. Por isso, não tema o rio, não tema o fogo. Não porque você é forte, mas porque você está com Deus. Porque Deus está com você. As ondas podem se levantar, o vento pode ser contrário, mas Jesus continua no controle. E mesmo quando começamos a afundar, como aconteceu com Pedro, ele vai estender a sua mão poderosa. Continue caminhando, continue confiando, continue olhando para o Senhor Jesus. Você não escolhe as tempestades, mas escolhe em quem confiar quando você está nessas tempestades. Você escolhe confiar nele. As águas não podem submergir, o fogo não pode consumir, o vale não é o fim, porque o Senhor está com você. Que nessa noite nós possamos ter essa palavra em nosso coração, independente de qualquer coisa, o Senhor está conosco. Amém? Que o Senhor nos abençoe em nome de Glória a Deus.